pastor André Valadão diz que a lei de Deus é uma desgraça. O pastor Eliazar, junto com o pastor Sérgio Monteiro, refuta o pastor André Valadão. Presta bem atenção no vídeo, fica até o final. Quando Jesus ali na cruz, ele grita, ele não grita nenhuma lei, ele não grita para o Pai, senão outra coisa, ele estendido na cruz, ele grita, está consumado. O que Jesus gritou na cruz foi, chega, acabou, está consumado, está pago. Eu não sei você, mas eu dava um brado de louvor a Deus melhor do que esse. O que Jesus gritou foi, chega, acabou, chega da lei, chega da lei, chega da lei, chega do velho, chega, acabou. Foi isso que ele disse. Sem constrangimento, fala para quem está do seu lado, sai dessa desgraça e vai para a graça. Fala, sai dessa desgraça e vai para a graça. Aplauda o nosso Deus se você crê nisso. Sai dessa desgraça e vai para a graça. Porque enquanto você não discernir quão desgraçada é a lei, você nunca vai conseguir desfrutar da beleza da graça. O cristão não olha a lei, o cristão olha Cristo. Cristão! Senão seria leitão. Não pode leitão. Nem pode. Jesus, ele foi tão intencional em acabar com a lei, que ele não tomou nenhum sacerdote, sumo sacerdote, escriba e fariseu como seu discípulo. Ele desprezou. Ele anulou todos eles. Eu não quero ninguém do velho. Quero tudo gente nova. A lei, desgraça, que veio 430 anos depois, ela não anula a aliança previamente estabelecida por Deus. Cristo é o ponto da nossa vida. Ele é o início, ele é o fim. Não tem lei. Não tem nenhuma delas. Absolutamente zero. Quem está pegando comigo? Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor da lei. Rapaz, tanta coisa aqui, né, Excelência? É tanta coisa. Aí. Tanta gente, coisa. Desculpa aí. Aqui deu uma travada bonita aqui no meu computador. Fiquei olhando, mas o que aconteceu? Foi. Travou tudo aqui, ficou tudo escuro no computador. Eu falei, nossa, eu vi as trevas desse sermão dele aí atingiram o meu computador. Né? Olha só, eu, pastor Sérgio, quando vi o vídeo aqui, eu fiquei assim ponderando, eu digo, meu pai, dá para falar tanta coisa, né? Dizendo que Jesus desprezou os sacerdotes, os escribas. Jesus não desprezou ninguém nunca. Não é, acho que o evangelho é justamente o contrário do que ele falou, né? Jesus não é o Jesus do desprezo, né? Jesus, entretanto, sempre foi solícito, foi aberto a todos aqueles que o buscavam. Nicodemos, quando buscou Jesus, não foi desprezado. Jesus conversou com Nicodemos em um alto nível de teologia. Olha assim a conversa de Cristo com Nicodemos, que profundidade teológica, não vi desprezo algum. Ele disse, você tem que nascer de novo, mas desprezar, não. E aí a ideia que ele transmitiu foi que Jesus desprezou os escribas, os fariseus, que é para começar tudo novo. Mas acho que o ponto realmente mais forte nesse sermão aí, pastor Sérgio, é dizer que a lei é uma desgraça, né? Que a lei é uma desgraça. E eu quero fazer uma pergunta, Excelência. Você provavelmente conhece o texto paulino de Gálatas, onde Paulo diz assim, no capítulo 3, verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, segundo Deuteronômio 21. A Bíblia fala que Jesus nos resgatou da maldição da lei. Acho que o camarada empolgou aí, né, quando leu esse texto, a maldição da lei, a maldição da lei. Então, a lei é uma desgraça. Eu nunca vi ninguém na Bíblia ter coragem de abrir a boca para falar um trem desse. O que você diria, Excelência, sobre essa questão Será que ele se baseou nisso, na maldição da lei, para dizer que a lei é uma desgraça? Como é que a gente entende esse texto? Pois é. Fala. Esse é um problema. Fala sério. Olha só, esse é um problema. Mas antes de só da gente discutir esse texto, esse ponto que você colocou ali dele haver desprezado, Jesus haver desprezado, etc., mostra que o André Valadão não tem o mínimo conhecimento de como funcionava o judaísmo e como eram as discussões daquela época.
E aí é o grande problema, talvez um dos maiores problemas desse rapaz, né? É triste, porque ele é líder de uma comunidade religiosa enorme, e tem aqui, inclusive tem um aqui quase bem próximo da minha igreja, da igreja brasileira aqui em Oakland, tem uma igreja dele, da Lagoinha. E entristece-me ver que o que ele está gerando nas pessoas é um profundo desconhecimento a respeito da Bíblia, com essas declarações teologicamente infundadas e exegeticamente não fundamentadas. Além disso, o áudio está saindo aí, né, gente? Além disso, você tem um outro problema, que é o desconhecimento histórico. Quando ele diz que desprezou, ele não sabe como funcionavam as relações entre professores, entre líderes, rabinos, e discípulos, e entre eles mesmos. Jesus Cristo, ele se aproximava, ao contrário, a grande parte do ministério de Cristo foi em diálogo, diatribes com os fariseus, diatribes com os saduceus do templo, diatribes e diálogos com os escribas, e muitos, em outras palavras. E aí, na mentalidade ocidental, moderna, em que você não consegue ter diálogo e respeitar a pessoa, mesmo ser duro com relação ao seu pensamento, mas respeitando a pessoa, ele entende que Jesus odiava aquelas pessoas. Primeiro que Cristo não veio para odiar ninguém. Jesus veio trazer espada, mas não pelo ódio. Jesus veio trazer espada porque a sua mensagem iria causar divisão por causa disso que está acontecendo agora. Cristo disse para os discípulos, existem coisas que eu tenho que dizer, mas vocês não estão prontos para entender. E o Valadão, pelo visto, até hoje, no ano 2024, ele não está pronto para entender o que Jesus disse. Né? E muitos teólogos que apareceram aí até eu vi o seu vídeo, pastor Eleazar, sobre o outro rapaz lá, como é o nome dele? Rodrigo Mocelin, alguma coisa assim, acho que é. Muito bom, excelente, mostrando exatamente as falhas, porque na avidez por criticar, eles não fundamentam, não tratam de fundamentar. E aí exatamente esse é um dos erros que o André Valadão comete ao dizer isso. O judaísmo era comum no judaísmo no primeiro século, não é adventista falando isso não, você pode pegar os estudos de Geza Vermes, pode pegar os estudos de Jacob Nelson, de Brandon Childen, os estudos da Nova Perspectiva Paulina, de James Dedan, os estudos do N.T. Wright, do Ed Sanders, e vários deles, inclusive um livro que eu tenho, que é um livro interessante, chamado A Maldição que Pesa sobre a Lei, fala sobre esse texto, e o cara fala que a lei é uma maldição, que a lei se transformou numa maldição, não que ela tenha sido, mas se transformou numa maldição. Eu não discordo que a lei tenha se transformado numa maldição na vida judaica do primeiro século, não. Na perspectiva do segundo tempo, a lei deixou de ser o meio de normatização do seu relacionamento com Deus para ser um exemplo, um fim em si mesmo. Tá? Então, isso daí, se o André Valadão tivesse visto, ele não teria cometido esse erro crasso. O diálogo, inclusive ríspido, aparentemente ríspido para nossos padrões, era um meio pelo qual eu demonstrava o respeito que eu tenho por você como ensinador. Quando os fariseus, escribas, vinham até Jesus e diziam: por que você está fazendo isso, etc., não é que eles o desprezassem, mas porque eles entendiam que suas palavras, por mais que eles não aceitassem, eram palavras válidas. E eles disseram isso: mestre, tu tens palavras que outros não têm. E Jesus, quando discutia com os fariseus, Jesus demonstrava, ao contrário do pensamento de André Valadão, demonstrava um respeito, que ele vai dizer algo interessante lá no livro de Mateus, capítulo 25, verso 1. Os fariseus estão assentados, capítulo 23, verso 1. Os fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Olha o que Jesus disse: façam o que eles disserem, mas não façam o que eles fazem. Respeite os ensinamentos deles. Respeite quando eles disserem para vocês sobre a lei, mas não vivam de acordo com o que eles vivem. Porque o seu ensinamento está correto, mas a sua vida está muito distante de mim. E aí, se me permite, Excelência, não acredito que não é na discordância, mas é ampliando esse pensamento que você trouxe, com relação à da maldição da lei, de ter se tornado, eu acredito que está mais relacionado ao indivíduo em si, isso, e o relacionamento do indivíduo para com a lei, do que a lei em si. A lei, ela nunca foi, nunca será, nunca tem nada de maldito na lei. Agora... Sim, concordo 100%. A lei em si, ela é boa. Ela é boa porque o próprio apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele vai clarificar para nós a questão da lei, quando ele diz aqui em Romanos capítulo 7,
eu acho que bem interessante que algumas pessoas que leem o texto de Romanos capítulo 7, verso 6, por exemplo, vai lendo ali o capítulo, chega no verso 6, eles param, né? E dizem assim, tá vendo? Paulo diz aqui, olha, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Estamos livres da lei, livres da lei, livres da lei. Repete, parecendo um mantra. Aí eu digo sim, mas lê o verso seguinte, ué. Por que parou? Lê o seguinte, aí o seguinte diz assim, que diremos, pois é a lei pecado? Né? É a lei uma desgraça? É uma lei, a lei ela é maldita? Aí diz aqui, de modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado se não fosse pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. E aí, no verso 12, Paulo diz assim, assim, a lei é santa. O mandamento é santo, justo e bom. Agora me diga como que uma coisa que é santa, justa e boa pode ser uma desgraça. Vai ser uma desgraça na vida daquele que é desobediente. E aí eu acho que é essa relação do indivíduo com a lei que pode fazer com que ele esteja debaixo de maldição. Não é que a lei seja maldição, mas o que é que Paulo diz, que ele quer dizer aqui quando ele fala sobre Cristo nos resgatou da maldição da lei. O texto não está dizendo que a lei é maldita, mas a lei ela pode te colocar sob condenação, sob maldição. E o que é alguém que está debaixo da lei, debaixo da maldição da lei? Ora, Paulo explica. Eu acabei de ler, Paulo ele diz, olha, eu não conheceria o pecado. Paulo diz assim, que diremos, pois é a lei pecado? De modo nenhum. Capítulo 7 de Romanos, verso 7. Porque eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não saberia a concupiscência a concupiscência, né, da carne, enfim, se a lei não dissesse não cobiçarás. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Função da lei, salvar. Não, nunca foi. Ah, mas no Antigo Testamento o pessoal era salvo pela guarda da... Mentira! A lei nunca em história, Veja. Em momento algum, a lei teve o propósito de salvação. Prova disso é que a morte do Cordeiro desde o Éden, muito antes, inclusive, de ser estabelecido o santuário e a lei ser entregue em tábuas de pedra no Sinai, a morte do Cordeiro já havia. Isso significa, para todo cristão que lê Bíblia, claramente que a graça sempre foi presente. Graça, a salvação sempre foi por ela. Agora, e a maior declaração, a principal declaração que Deus faz a respeito de si mesmo, que as pessoas geralmente não entendem, Deus faz uma declaração a respeito de si mesmo em Êxodo capítulo 34, quando ele fala a respeito, quando ele se manifesta a Moisés, ele diz assim, o Eterno cheio de graça. A graça não é um pensamento neotestamentário. A graça é um pensamento que existe na primeira palavra da Bíblia, Bereshit bara Elohim et Hashamayim, quando Deus escolheu nos criar, ele imediatamente criou para nós a graça. Ele escolheu nos redimir e nos salvar também. Ele já sabia. O pessoal confunde maldição. E eu gostei disso. Imagina. Paulo diz em Gálatas 3,13 que Cristo nos salvou da maldição da lei, não da lei. Exatamente. O link do vídeo completo com o pastor Eliazar Domini e também com o pastor Sérgio Monteiro está aqui na descrição. Que Deus te abençoe. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o teu gostei no vídeo, comenta e compartilha. Um forte abraço em Cristo Jesus.